queridos irmãos, que a Bíblia diz sobre o livro de Êxodo, né? Aleluia, Jesus. O livro de Êxodo quer dizer partida ou saída, né? Partida ou saída. E nós vemos, amados irmãos, que o livro de Êxodo, ele tem, aleluia, Jesus, as suas repartições que são, nós vemos que não é livro de história, e nem livro poético, e nem livro profético, porque nós vemos que o Velho Testamento, ele é repartido em 4 partes, né? Sendo o livro poético, o profético, histórico e lei. E o livro de Êxodo é um livro de leis, né? E nós sabemos, meus queridos irmãos, que o livro de Êxodo, aleluia, Jesus, ele nos narra uma história sobre a vida de um homem chamado Moisés. Sabemos, porém, que quando José, ele deixou o Egito, aleluia, Jesus, sendo, nós falamos sobre essa vida também, e sendo expulsado pelos seus irmãos a parar do Egito, né? Ele foi expulso da sua casa, do meio da sua parentela, e foi para o Egito. E a Bíblia diz que, chegando José do Egito, aleluia, ele fazendo uma boa significação dos bens de Faraó naquela época. A Bíblia fala que o povo não passou necessidade na época de provações, na época seca, não é na época de lutas, né? Aleluia. E a Bíblia diz que o povo começara a crescer. E tanto que José conhecia seus irmãos novamente através dos irmãos que descia ao Egito para comprar mercadoria, comprar alimento. E quando chegaram lá, encontraram o quê? José como governador. E José como governador naquela cidade, o povo viu José ali, aleluia, Jesus, José teve para ele o alimento, José reconhece seus irmãos. E a Bíblia diz que José agora não deixa nossos irmãos. Vamos lá para o Egito. E chegando José para o Egito agora, juntamente com seus irmãos, a família de José começa a crescer, José casa-se. E a família de José já era grande. E agora todo mundo ali começa a multiplicar o povo de Israel. Quando o povo começa a se multiplicar, Faraó que gostava, que amava José, morreu. E agora morrendo, entrou outro Faraó. É como eu disse hoje, ninguém morre, entra outro sucessor em seu lugar. E entrou-se Faraó, outro Faraó, que não conhecia José. E quando viu o povo de Israel a se multiplicar, o que o povo fizeram? A Bíblia nos diz, meus queridos e amados irmãos, que ele vendo o povo se multiplicar, ele ficou admirado, ficou nervoso, ele falou, não podemos deixar que o povo de Israel tome o nosso lugar, porque eles estão se multiplicando na terra. A inveja tomou conta. E a inveja é a coisa que eu tenho, não é verdade? A inveja, irmão, aleluia, é a coisa que eu tenho, aleluia. E o ódio começou a tomar conta, porque a inveja traz ódio. E a inveja traz mágoa, a inveja traz rancor. A inveja traz muita coisa ruim. É igual um carro, se um carro está com o rolamento quebrado, o carro está com o rolamento quebrado, se você não conserta, vai prejudicar o freio. O freio vai prejudicar a suspensão. E a suspensão vai prejudicar o amortecedor. E aí por diante. É uma coisa do homem. Se ele guarda em seu coração uma inveja, uma mágoa, aí aquilo ele cria outra coisa que prejudica mais a pessoa. Nós vemos pessoas que, aleluia, ela não libera seu perdão. E aquilo lá fica corroendo a sua vida. E não liberando o perdão, a pessoa sofre. Você pode ver que a Bíblia fala que o adoro, ele não se explica mal. Ele não dá liberdade, ele não se inveja, né? Aleluia, Jesus, em Coríntios, né? E nós sabemos, meus queridos irmãos, que quando você ama de coração, você não é invejoso. Aleluia, porque você sabe que quem prepara tudo, quem faz tudo Aleluia. Aleluia. Quem prepara tudo, quem faz tudo, aleluia, é o Senhor. Aleluia, Deus não dá estratégia, dá. Deus não dá sabedoria, dá. Como Deus para Salomão, Deus não dá, aleluia, Jesus, mantilhas de resultados, ele dá. Só que nós não podemos deixar que a inveja, o povo de Israel jamais ia tomar conta do Egito. Deus quisera, amém, mas não era esse o propósito. Mas Faraó, com seu coração impetuoso, né? A Bíblia fala que se levantou contra o povo de Israel. E a Bíblia fala que se levantou
salvação do povo de Israel, mas o Jesus, ele começou a sacrificar o povo com serviços, chamados, agora Jesus, muito esforçado, que o povo se sentia afligido, se sentia humilhado naquela época. E a Bíblia fala que não contente com isso, ele manda agora matar toda criança que nasce no sexo masculino. E toda criança, todo primogênito que nasce homem, tem que morrer, para se multiplicar. Mas nós vemos o interessante, irmão, que quando o propósito de Deus, ele tem sobre a vida de uma nação, sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher. Aleluia! Deus ele tem a sua estratégia, Deus tem os seus propósitos. Aleluia! E tudo está no controle do Senhor. Tudo está no controle de Deus, meu espírito. Aleluia! A Bíblia fala que nasceu Moisés. A maneira que agora ele jogou ele na água. E ele foi cair de água abaixo. Mas quando estava debaixo, ela estava debaixo. Aleluia! E quando ela virou a pessoa que é criança, e falou para você, o que vamos fazer? Ela falou, não, vou pegar uma hebreia. Vamos pegar uma hebreia. Para cuidar da criança, pegou a própria mãe. Olha o que o Senhor fez. Ele pegou a própria mãe para cuidar da filha. Que coisa linda, meus irmãos. Pegar a própria mãe para cuidar de uma criança. Aleluia. A própria mãe, ela não viu a própria filha, ela cuidou inteiramente de cuidar mesmo do filho. Ela ganhou um salário. Deus ainda tem um salário de família. Essa coisa linda, irmãos. Porque Deus tinha um propósito, Deus tinha uma maneira. Paróquia, ideia, paróquia, querendo trabalhar o propósito de Deus. O propósito de Deus na vida do ser humano. Aleluia. Quando Deus tem um propósito de aflição daquele povo, o sofrimento daquele povo está chegando de Deus. E a Bíblia fala no livro dos irmãos que agora Moisés que nasceu havia aprendido. Aleluia, junto com aqueles homens daquela terra, no Egito, no egípcio, e agora ele aprendeu tudo. Aleluia, mas o coração dele ainda estava no coração de Deus, no povo de Israel. Aleluia, e a Bíblia fala, irmão, que Moisés agora matou um homem. E agora Moisés tem que sair daquele lugar, porque foi descoberto que ele matou um homem ali. Mas era propósito de Deus. E Moisés sai daquele lugar. Moisés sai daquele lugar, Moisés de casa. Moisés está numa família. Moisés agora vai apresentar a ovelha, vai no monte. E quando chega lá no monte, ele encontra quem lá no monte? A glória do Senhor. Jesus se apresenta para ele, Deus se apresenta para Moisés. Aleluia, Jesus ele fala com ele, Moisés. Eu tenho visto aqui também que a visão do meu povo. Eu tenho visto aqui também que a visão do meu povo está passando. Aleluia. Eles escravizaram ele. Aleluia. E eu vou te enviar, Moisés. Aí Moisés olha para o Senhor e falou, Senhor, você vai me enviar? Senhor, eu não sou eloquente, Senhor, eu não falo muito bem. Eu não me expresso muito bem. Se o Senhor chamou ele, escolheu ele, e pode ele fala bem, se ele expressa bem, eu não quero fazer isso. O Senhor, a gente viu quantidade, Moisés. Viu quantidade que muitas vezes em outras pessoas ele não viu. Mas ele viu quantidade de Moisés. Aleluia, Moisés foi enviado ali. Deus sabia que ele podia enviar Moisés aqui com vocês. A Bíblia sabia fazer o que Deus precisava fazer através da vida dele. E a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que ouvinte na palavra do Senhor, que, aleluia, estando ali, aleluia, Moisés falou para o Senhor, Senhor, eu sou humilhado pesado, eu sou ignorante. O Senhor falou para ele, quem fez o lado, Moisés? Quem fez a boca? Quem fez o ouvido? Não fui eu. O Senhor estava ficando nervoso com Moisés. Por que não? Muitas vezes eu se chama a Deus, chama você, e nós questionamos por Deus. Nós falamos por Deus, Senhor. Senhor, eu sou pecador. Eu sou isso, eu sou aquilo. Senhor, te chamando de poder de vida. Se o Senhor te escolheu, ele tem o poder de realizar aquilo que ele tem que realizar. Aleluia. E Deus sempre nos chama, irmão, para algo de propósito na nossa vida. Eu tinha um propósito de vocês. E a Bíblia nos diz, meus amados e queridos irmãos, aleluia, que Moisés agora,
pergunta para o Senhor, eles não vão querer em mim. Eles não vão acreditar que o Senhor me enviou. Quando eu chegar lá e falar assim, ó, Jesus me enviou, eles não vão acreditar. O Senhor falou para eles, Moisés, pega as suas varas e sai. Essa vara vai ser um sinal. Quando você chegar lá, você vai pegar essa vara. Aleluia! E você vai jogar no chão. Quando você jogar no chão, não vai se transformar no nosso numa cobra. Eu vou te dar sinais, Moisés. Vou colocar sinais para que o povo veja que eu te enviei. E o que eu vou falar para eles? Para eles. Você fala para eles, o grande eu sou. Tá? O grande eu sou que enviou. Aleluia! Pode falar para eles que o grande eu sou enviou você naquele lugar. Aleluia! Aí Moisés terminou da presença de Deus. Ele sai para fazer o que o Senhor mandar ele fazer. A primeira coisa, irmão, para que Deus possa nos usar é a obediência. A primeira coisa que Deus quer mais obediência do que sacrifício. E muita gente acredita tanto, e não obedecemos. Aqui nós igual ao nosso sacrifício. Por quê? A Deus Jesus, por falta de obediência, teve uma vez que nós estávamos lá, chamaram muitos anos atrás, foram lá em casa, pastor Família, naquela época eu estava fazendo monastro, há 20 anos atrás, e chamaram a pastor Família, você disse, nós choramos, não foi chorando, não vai ter que ir lá, e manda daquela mulher, então pegar o demônio, pegar a mulher, não dá, irmão, que era só Jesus, viu? O homem só estava pegando a baixinha, querendo quebrar a baixinha de ficar no banheiro, ele estava com um só, o Jesus estava, eu falei, Jesus, como é que você levantar uma baixinha do banheiro, com 2 parafusos, e ele conseguia levantar uma baixinha, mas ele segurou o homem aquele. É só isso, eu falei, agora, Jesus, se a gente não tinha eu misericórdia, não foi a gente. Mas Jesus não deixou ele envergonhado, irmão, porque nós estávamos buscando. Mas o interessante, irmão, não foi o que nós estávamos buscando. O homem que estava lá no céu, nós estávamos, sai, demônio, vai, quando a gente entrou, nós vamos, sai, demônio, sai, entrou a gente. Daqui a pouco entrou a filha da missionária. Aquela grande que estava lá para ela, o irmão que estava dentro da mocidade, ela saiu meio de Virgínia, ela era virgem. Essa mulher, pode se colocar nada, ela nunca. A gente se cantou assim, porque eu falei assim, como é que eles vão se assim? Assim, ela estava sendo nunca expressora, com bate-quente, ela nunca fez isso. Ela sempre foi tímida, assim. Mas quando ela chegou ali, ela falou, como amor assim na testa do rapaz. E ela, Jesus. Aqui, meu filho, daqui a pouco o rapaz acordando, eu falei, o pessoal estava saindo. E eu ouvi ele daquela jovem tão simples, tão linda. Fez o demônio sair daquele homem. Irmãos, o que nós queremos ver, irmão, a obediência, se Deus te ensina, não importa o que você é, o que você fez, você tem que fazer. O Senhor Jesus, ele quer que nós obedecemos o mandado de criar. E a Bíblia diz, meus queridos, chamado irmão, que Moisés obedeceu. Moisés foi lá e disse, eu sou. O que me enviou, ele disse, eu sou. Ele é o quê? Ele já disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o pastor, da jornada que pouca tem, aleluia! Eu sou o leão aqui, vou te ajudar! Eu sou o conselheiro, eu sou o pai da eternidade! Aleluia! Aleluia!
Deus está endurecendo o coração dele. Muitas vezes eu já vi o que Deus era frente a ele, muitas vezes que ele matar o filho, que eu estou entrando aqui, que muitas vezes Deus está permitindo endurecer o coração dele. A presença dele de Moisés presta atenção. E Moisés chegou a Faraó e disse para Faraó: o eu sou me enviou aqui. E ali estava, aleluia, Moisés, aleluia, quando viu aquilo, aleluia, não temeu, mas enfrentou o Faraó. Uma coisa que eu vejo, quando Deus envia a pessoa não precisa temer. Aleluia! Porque a Bíblia diz, irmão, que Deus abre porta e fecha porta. Deus abre porta e Deus fecha porta. Já disse o homem que quando uma coisa você não achou, eu vou te matar na igreja. E você ficou dentro da igreja para matar o pastor da igreja. Ele pegou uma arma e colocou na cabeça do pastor e atirou. A arma fazia tac e a bala não saía. Ele atirava a bala no chão, a bala saía. Atirava na cabeça do pastor, a bala não saía. Aí ele falou: espera, eu vou pegar o cara na casa. E ele foi buscar o pastor, falou: olha, o culto é até 9 horas. Eu vou continuar até o cara me dando a hora, eu fecho a porta, não tem vídeo. Que me seguro mais assim. Aí o pastor resolveu procurar, porque eu não quero. Eu estava fechando a porta. Foi embora. Eu pedi o pastor, ficou sabendo que o homem levou o seu tiro e acabou morrendo. Porque ele não conseguiu ver o pastor, ele já estava fechado, ele estava 9 horas. E aí ele queria matar o pastor da igreja, não era para fora. Então ele ficou fechado, não conseguiu botar nele. O outro dia veio aí. Então você vai matar da vida dele, não vai matar de fora, não. Aleluia! Você vê, não? Mas Deus não deixou. Aleluia! Não quiser matar, né? Aleluia! Pode tentar se matar, pode tentar a sua vida, mas Deus tem um propósito na sua vida. Eu não vou conseguir nada, irmão. Aleluia! A Bíblia fala que quando ele chegou para Moisés, para Faraó, mas quando ele volta. Olha porque a hora do Senhor também quer explicar para você nessa noite. Sabe o que é? É que os feiticeiros e encantadores de Faraó fizeram igual. A Bíblia fala que o inimigo dos policiais e delegação disponível o Senhor. Fizeram igual. Fizeram igual. Aí é o que está razão. Tem muitas pessoas que viram pessoas. Voltando o espírito. Está entrando uma coisa, está entrando uma coisa, não. Uma coisa está entrando os crentes. Aleluia. Porque quem começou primeiro foi Deus. Quem começou a fazer um milagre e o diabo começou a copiar. O encantador começou a copiar. O feiticeiro começou a copiar. Então a gente olha lá no método do chá, está cheio de cachorro na frente da mãe da mão de pessoa querendo adivinhar a sua vida. Se Deus não quer revelação, meu querido, não vai te ensinar. A Bíblia fala que os magos viam uma luz. Deus permitiu os magos verem uma luz do céu descendo. Porque ele já tinha promessa que Jesus ia vir. E Jesus apareceu, como ele disse. Mas os magos Deus deu permissão. Quando Daniel, na culpa da mão, teve uma visão, cadê os encantadores para descobrir a visão de Nabucodonosor? Cadê ele? E livrou a visão que depois do Espírito mudando, aquele pedra, aquele feiticeiro, que livrou ele. O Danielzinho, pequenininho, falou: Senhor, não mata não deixa eu matar esses magos. Ele ia morrer, os magos iam morrer. Não deixa eu
pela misericórdia de Deus, nada me aconteceu. Aleluia. Não riam do meu carro, porque o Senhor Jesus estava guardando. Aleluia! Aleluia! E eu quero dizer para você, meu querido, é aquilo que você quer a Deus. Aleluia! Os imitadores podem ser definitivos, imitar a igreja de Deus. Eu já vi Jesus na porta da de uma igreja. Eu já vi. Já vi lá, eu falo que é um lugar, lá na creta do Cristo. Você indo daqui para o carro, você vai entrar uma entrada no Cristo, você vai ter um sítio numa porta da igual a porta da igreja. Pode tentar imitar o povo de Deus, né? Mas não vão, irmão. O verdadeiro dom, a verdadeira unção, a verdadeira salvação do que dá é Senhor. O diabo é mentiroso. Ele é astuto, ele engana. Aleluia. A Bíblia fala que não tem que matar ou vai destruir. Mas é poder para a vida e vida cómoda. Aleluia. Fizer igual. Mas a Bíblia fala que a cobra, trabalha não. Agora Moisés comeu aquela serpente todinha. Olha que coisa linda. Mesmo que eles queriam fazer igual, Deus vai e mostra, meus queridos. Quem sabe, meus irmãos e amados queridos ouvintes da palavra do Senhor, está acontecendo na minha vida, na sua vida, como aconteceu na vida, aleluia, de Moisés e de Arão. Deus já, através de você, já fez milagres. Deus, através de você, já tem mostrado o poder dele. Aleluia! Mas quem sabe que isso foi endurecendo o coração. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus mudou 10 pratas. Não foi uma, não foi duas, Deus mudou 10. A vara com aquela cobra. Deus mudou a água do sangue, a praga da grama. Nós vemos as pragas do piolho, todas as moscas. Nós vemos as pragas dos animais, das árvores, do gafanhoto, das trevas. Agora tem uma praga que veio sobre a terra, que o coração de Faraó ficou trêmulo, que foi a praga dos primogênitos, que ia pegar o filho dele, porque Faraó tinha uma criança. Deus ele não paga mal com mal, mas ele falou, ele é justo, ele é juiz. Hoje nós temos a mudar. Mas Jesus, Deus, ele é justo, tanto que ele deu, né, irmão? Mas ele falou para Faraó deixar o povo ir. Aleluia! E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que quando ele estava se planejando, porque o povo estava cativo, ele estava aqui no templo, aleluia, está sendo escravo daquele homem. Aleluia, Jesus. E sabe, irmão, você está sendo escravo, muitas vezes, da dificuldade financeira. E sabe, muitas vezes, você está sendo escravo, a luta do meu lado está grande. E ele tem que evitar. E você tem que admitir que ele não vai dar vida triste. É verdade. E sabe, esse inimigo, aleluia, Jesus, você não tem sono, endurecer o coração aqui. Você sofre dessa forma, você sabe que está passando essa luta. Eu propriamente está passando. Mas eu quero te dizer uma coisa, chora em uma noite. Agora eu me vem pela manhã. Eu creio, Jesus! Aleluia! Amém. Cala a boca para você. Aquela filha está gritando para você. E é para que quer! Essa alegria. Você não vai na sua vida. E essa tempestade, essa nuvem escura, essa terra que está o dia da sua vida, e tem feito você chorar, e tem feito você sofrer, tem feito você ter que desistir, e não sabe. Quem sabe nessa noite pode ser o último dia, e Deus pode pensar, e falar, chega, aleluia, aleluia. Como foi falado aqui nessa noite, que o nosso dirigente aqui falou sobre, aleluia, Jesus, sobre, aleluia, sobre aquela passagem, aleluia, de Davi, do gigante, né? Mas tem outra passagem, tem outra passagem, aleluia, Jesus. E outra mensagem que ele estava falando, ele falou de Davi, o gigante corria, né? Que Deus, aleluia, Jesus levantou um pequeno para matar o gigante. Tá? Ele sabe que o gigante está permanecendo em muito sofrimento, né?
foi aquele gigante também. Né? Prendendo o homem, não deixando a bênção chegar. Daniel também estava na mesma situação. Daniel teve uma visão que ele não sabia. Foi volta de orar. A luta dele estava sendo volta de oração. Não estava sendo. Estava sendo volta de obediência na luta dele. Não estava sendo. Estava sendo previsão de Deus. Estava sendo previsão de Deus. Porque a Bíblia fala que desceu Miguel, desceu Daniel, no topo do rei da Pérsia. A Bíblia fala, olha, os estudiosos de tudo dos filhos, a Bíblia nos faz entender que o rei da Pérsia era o inimigo espiritual. Estava atrapalhando a oração chegar, aleluia, diante do trono de Deus. Mas desceu Miguel, desceu Daniel e combateu o rei da Pérsia. Sabe o que é isso, meu querido? A sua oração, ela foi subida depois. Eu creio. O Senhor clamou as suas lágrimas. Aquilo que você tem pedido para Deus, um propósito, você tem feito diante de Deus. Ele está diante de Deus. Aleluia! Porque naquele tomar irmãos, muitas vezes, ainda um homem está, por isso que a gente não tem antes para guerrear por suas causas. E quando está aqui hoje, o Senhor está guerreando pelo salário. E quando está aqui, nós estamos fazendo obra de uma culpa, obra de uma tesouraria. Lavavará por toda a casa, cantando, ele faz, ele faz. Eita, bacana, no mínimo, mamão. E você está aqui hoje, o Senhor está guerreando na sua casa. Ele está guerreando pela sua família. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, que pau! Aleluia! Aleluia! Guerreando pela sua família, pelo teu filho, pelo teu esposo. Aleluia! Pela sua causa. Deus está indo lá dentro. Aleluia! Aonde estiver dois ou três unidos, eu não estou no meio dentro. Jesus está aqui. Aleluia! O Senhor está guiando pelo você. Nós estamos numa atmosfera espiritual. Se você entrar nessa atmosfera, você vai ver legiões e legiões de demônios. Não. As pessoas que os inimigos ficam ao seu redor, procurando aquele que possa atacar. Eles ficam ao seu redor. Não é uma legiões de crentes. É legiões tentando nos atacar. Mas enquanto você está aqui, o Senhor do Senhor está ao seu redor. Aleluia! Pode manter, meu filho, se levantar contra a sua vida. Pode ser que o Senhor de cada hora se levantar contra você, dizendo que você não vai conseguir. A inveja. A Bíblia fala que o povo de Israel, aleluia, depois, naquela época, o pessoal saiu do Egito. Mas depois que Deus deu vitória para o povo de Israel, a Bíblia fala que Deus prometeu a terra, já morreu, Filisteu, já morreu aí, Deus prometeu a terra de todos eles já alcançar. Deus prometeu a terra de todos eles, agora ele tem terra. E Balaão, ele amaldiçoou o povo, porque Balaão mudou de Balaão para amaldiçoar. E ele falou assim, jamais eu vou amaldiçoar que o próprio Senhor. Aleluia!
grande igual Paulo estava buscando, e transforma na grande igual Paulo estava pregando, ele falava assim, não, eu estou indo embora, não posso ficar. Aleluia! Sabe é isso, meu querido? Aleluia! Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se prepare, meu Deus. Aleluia! Porque a sociedade maligna, a sociedade das trevas, os inimigos, aleluia, celestiais, que vierem para te afligir, eles jamais vão alcançar, aleluia, sobre a tua vida, a tua pressa, aleluia, como área que possa entrar para guerra e destruir a tua vida. Pois é, não creio, irmãos. Porque toda vez que ele ia lá, ele falava, Farol, deixa ele fora do povo. Deixa ele fora, Farol. Deixa ele fora. Não. Deixa eu colocar. Toda vez que você vai na igreja, fala, olha a vitória, olha a vitória. Aí ele chega na igreja, ainda não encheu. Você fica dando chateado, chateada, aquela alegria. Daqui a pouco, alguma coisa que vai te dizer, você fala assim, pô, eu estava tão alegre com aquilo, o Senhor botou sinais, o Senhor botou um bracinho, e o Senhor ainda disse para você nessa noite, meu servo, não se despeça, continue. Você dois da sua. Porque Moisés parava naquela hora dos matos, os feiticeiros fizeram aquela cobra também. Moisés tinha desistir. Moisés não parou, Moisés voltou. E quando Moisés voltou, aleluia, se transformou, aleluia, em sangue. O nome foi, se fizeram mesmo. Mas Moisés não parou, Moisés foi lá. Não para, não pega. Eita, meu Deus do céu, ele não parou, ele não desistiu. A vitória de Moisés, irmão, para que o povo de Israel conseguisse a vitória, estava na mão do frente. Quem sabe a vitória do seu lado, quem sabe a vitória da gente, quem sabe a sua vitória, a minha vitória, está em você. Se você desistir, não desistir, tem o Senhor para te dar leve. O Senhor, se você falou assim, tudo renovado. O pessoal acha que está vindo uma cor gigante aqui. Agora, o pessoal está vindo uma cor gigante. Está vindo uma cor gigante, agora quem sabe está vindo e atrás, né? Eu sei que já deu no que atrás, quem sabe está vindo. Que aquela mulher que está vindo uma cor gigante. Está vindo uma cor, e daqui a pouco, sabe o que aconteceu, irmãos?
Bendito será quem cai, bendito será quem aonde tu dá para o teu bem será bendito, será abençoado. Aleluia, porque as coisas não vão te alcançar. Elas não alcançam. Isso é uma promessa do povo de Israel. Ao judeu, na época que você não receberam, mas todos, quando receberam, teve presidente chamado Filho de Deus. São os judeus, como creem, como todos. Então nós todos somos chamados de frutos. A promessa não está só no povo de Deus. A promessa não está só no povo de Israel. A promessa está no povo de Israel, que aceitou Jesus como Salvador. Aleluia! Essa promessa é minha, essa promessa é sua, essa promessa é nossa. Aleluia! Então você crê. Aleluia! Então, meus queridos amados irmãos, você não serve um Deus de pau, você não serve um Deus de pedra, você não serve um Deus de gesso, você não serve um Deus de estátua, você serve um Deus vivo. Você serve um Deus vivo. Ele conhece a tua vida. Ele sabe a sua história. E meus filhos irmãos, que depois da 10ª praga, pois Faraó amoleceu o coração. Quem sabe que você está ainda na primeira e está querendo estabelecer. Quem sabe que você está na segunda tentativa de fazer de Deus começar a contar de Deus na sua vida. Você quer se animar. Mas não precisa não, meu querido. Porque a Bíblia fala sobre Naamã, ele teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quem sabe que mergulhou a primeira, não recebeu nada. A segunda também nada. Ele teve que mergulhar 7. Mas na 7ª teve vitória. Quando ele sai na primeira, puxa, a vida vai se danar. Sai na segunda, puxa, a vida vai se danar. Na terceira também vai dar. Mas na 7ª você não tinha mais nada. Aleluia! Sabe o que é isso? A insistência. Persiste. Persiste, não. Aleluia, Jesus. Eu declaro falência em todo o centro da curva. Eu declaro falência em todo o centro do banda da banda do Podobré. Eu declaro falência em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque maior que te escolheu, meu filho. Maior que te chamou. Não foi Deus de Paulo que tinha que me chamar, não. Deus te chamou. Que Deus abençoe o Cristo. Aleluia. Cristão, você não deu para falar em nosso coração, mas mais. Aleluia, Jesus. Eu vou usar o hino, eu puxo o pé. Você quer não que eles vão ficar em pé? Vamos agradecer a Deus também. Deus, Jesus. Somos boas pessoas, mas a palavra que vem, eu sou uma pessoa assim. Aleluia, Deus manda fala. Nem eu estou pegando Bíblia. A Bíblia diz que ficaram fora tantos feiticeiros que ele começa. Mentira. Ficaram fora tantos feiticeiros. Primeiro, o cara fora da céu. A Bíblia diz isso. Eu estou pegando Bíblia, eu estou pregando a palavra. Amém? Amém, irmão? Amém! E Deus nos abençoe por esse dia, irmão. Deus vai colocar mais forte no coração. Levanta a sua mão para o céu assim. Senhor Jesus, eu estou posso. A minha vitória já saiu daqui, Jesus. Agarrado, segurado, a bênção em minhas mãos. Em Jesus. Aleluia, Senhor. Que a tua boca seja.